perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma sede. Este é o programa Mensagem de Paz, que vai pela Rádio Amiga FM 105.9, todos os sábados às 3 horas da tarde. E quem nos acompanha pela internet é o www.amigasp.com.br. Quero compartilhar com todos vós uma palavra de Deus. É o que está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e o verso 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Amigos, queridos ouvintes do programa Mensagem de Paz, estamos diante de uma palavra importante. A moral seria, ainda que, olha, nós estamos acreditando na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, no Salmo 23, por exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E então, diz mais a palavra de Deus: aqueles que servem ao Senhor não terão falta nenhuma. A palavra de Deus que nos diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Pela palavra de Deus nós entendemos que contra os males deste mundo Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Mas a reflexão que o profeta Abacuque está nos trazendo é o seguinte: e se nada disso acontecer? E se as portas não se abrirem? E se as enfermidades não forem curadas? E se a terra não produzir alimento, o que será de nós? Qual será a nossa relação a Deus? O que estaremos pensando de Deus, daquele Deus poderoso, se Ele estiver calado ao nosso respeito? O que você vai dizer, o que eu vou dizer, é isto que o profeta Abacuque está chamando a nossa atenção, é para nós refletir sobre o nosso conceito quanto Deus na nossa vida. O que é Deus na nossa vida, o que Deus pode fazer. O Deus é um Deus que faz tudo, e se Ele não fizer, nós vemos o que a palavra de Deus está dizendo aqui. No nosso caso hoje, se faltar arroz, feijão, na nossa cultura de hoje, o que nós estaremos pensando de Deus? Como estaremos nos voltando para Deus? Pensa bem aí agora. Se faltar roupa, alimento, faltar saúde, será que nós vamos mesmo confessar que Ele é Deus? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ainda que tudo aconteça na nossa vida, meu amigo, olha aqui para mim, olha aqui, olha, Jesus é Senhor,
Deus é soberano, Ele era, Ele é. Conta-se que um homem crente, temente a Deus, o filho dele sofreu um acidente. E o filho também era crente. E aí os críticos chegaram e perguntaram para aquele irmão: ei, aonde estava o teu Deus que não cuidou do teu filho e deixou ele morrer nesse acidente? Aquele irmão respondeu para aquele crítico o seguinte: o meu Deus está no mesmo lugar em que Ele estava quando Ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no meu lugar. Importa o que aconteça na nossa vida, Deus é soberano, Deus é Senhor. E não há outro Deus, não há uma outra saída. Deus continua no mesmo lugar, Ele não falha, Ele não mente, Ele não erra, Ele não se esquece. Mas Ele opera tudo em todos, mas na hora de Deus, é na hora dEle, e não na minha nem na tua hora. Pensa comigo o seguinte aqui na palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, naquela cultura para os hebreus, o alimento importante eram os figos. Tinha grande significado, servia para muitas coisas o figo. Mas se a figueira não produzisse naquele, não florescesse naquele ano, no ano seguinte, eles iam ter problema, e problema sério. Continua dizendo aqui: e se não houver fruto na videira? Olha, se não houver fruto na videira. Sabia que o óleo e o vinho era algo importante? O vinho e o óleo de oliva não podia faltar para eles. O óleo, por exemplo, da oliveira servia para alimentos de vários tipos. E, inclusive, quando eles iam consagrar os sacerdotes, sabe o que acontecia? Era derramado o óleo sobre os sacerdotes. E se naquele ano não produzisse o óleo, eles iam ter problema no ano seguinte, não ia poder consagrar sacerdote, porque não tinha óleo. E o vinho tanto nas festas religiosas, como nas festas de casamento, o vinho era algo importante e necessário. Como no nosso caso hoje, você já viu uma festa de aniversário e não ter bolo? Já viu uma festa de casamento e não ter bolo? Isso não é festa, é a nossa cultura. Na cultura deles era o vinho. Se naquele ano não produzisse vinho, no ano seguinte eles iam ter problema nos casamentos, porque não ia faltar vinho. Vê a situação deles. Também no campo, se o campo não produzisse o mantimento, estava dizendo o profeta Abacuque, se o campo não produzisse alimento, o que seria deles? E se lá no meio das ovelhas, você sabe que na família das ovelhas havia o carneiro, e o carneiro era um carneiro sem mancha, sem defeito, era sacrificado. Existe um versículo na Bíblia que diz que era um carneiro de manhã e outro à tarde. E nas festas anuais, carneiros eram sacrificados para a remissão do pecado. Se não houvesse ovelhas, não haveria carneiro no ano seguinte. Eles não iam poder oferecer sacrifício pelo pecado. Da mesma forma e se no pasto não houver gado, também não haveria o novilho, o bezerro, que também era útil para o sacrifício pelos pecados do povo e pelos pecados dos sacerdotes. Se no pasto não houvesse vacas, eles não iam ter um sério problema no ano seguinte para oferecer sacrifício pelo pecado. Veja a situação que eles poderiam enfrentar. Mas o profeta Abacuque aqui está dizendo: mesmo que isto acontecesse, diz ele, eu vou louvar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Amigo ouvinte,
Irmão em Cristo, olha, faça o seguinte, pensa nessas palavras, pensa no que nós estamos meditando, refletindo nesta tarde, que nada venha fazer você e eu nos afastarmos de Deus, que circunstâncias, nenhum acontecimento qualquer venha fazer com que nós esqueçamos de Deus, mas lembremos sempre, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Mesmo que tudo, ainda que tudo venha acontecer, Deus continua o mesmo. Daqui a pouquinho eu volto para a oração. Vamos falar com Deus. Nosso Pai Celestial, nosso bom Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, Pai querido, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é poderosa. Senhor Jesus Cristo, pedimos que a Tua graça, que a Tua unção, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e guardar firme a nossa fé no Senhor, meu Deus. Estende as Tuas mãos sobre estes nossos ouvintes, que estão nos ouvindo, que estão orando, que estão confessando os seus pecados a Ti. Perdoa-lhes os seus pecados, cura as enfermidades. Olha, Senhor, quantas pessoas ligaram aqui. Atenta para o pedido de cada uma, abençoa cada vida, cada pessoa, cada família, seus negócios, Pai. Pai, abençoa em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, Pai. Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Atenta para a nossa humilde oração e guarda nós nos Teus santos caminhos, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém. Essa é a sua ZYM 878, canal 290, Rádio Amiga. Chegamos ao final de mais um programa Mensagem de Paz. Fiquem todos na gloriosa paz de Cristo Jesus. Rua General Glicério 705, Vila Henrique. Telefone 4029-4577. A revolução no meio evangélico.